propõe-se realçar e valorar o papel dos radioamadores em catástrofes, onde atuam como uma rede de comunicações críticas e alternativas de emergência, quando as infraestruturas de comunicações convencionais colapsam, transformando a paixão por um passatempo e hobby técnico num serviço público vital no apoio às populações, autarquias e demais autoridades envolvidas no socorro e assistência. A sua rapidez e capacidade de instalar e operar estações móveis em locais de difícil acesso, como ocorreu nos temporais e cheias das últimas semanas, são bem o melhor exemplo deste altruísmo e entrega à causa pública. Também por isso, o empenhamento do Grupo Parlamentar do PSD em liderar esta iniciativa legislativa, que vem ajudar ao reforço desta atividade e constitui o nosso melhor contributo para o reconhecimento da insubstituível missão que prestam a todos nós. Um dia importante, e daqui a pouco já vamos saber porquê. Amanhã, dia 18 de abril, assinala-se o Dia Mundial do Radioamadorismo. Os radioamadores podem ser vistos como uma espécie de pioneiros da internet, muito antes dos sistemas digitais. Também por isso continuam a ser tão importantes como em momentos de catástrofe, quando os sistemas eletrónicos podem falhar. Atualmente há mais de 5.000 radioamadores licenciados em Portugal. Hoje vamos conhecer histórias do presente e do passado, desta que pode ser uma atividade, um hobby ou uma missão. Os meus convidados são Luís Roque, diretor da delegação do Porto da Anacom, João Porto, coordenador do Departamento de Marketing Estratégico do Grupo Renascença, Adelino Francisco, fundador e diretor da revista QSP, e Luciano Melo, representante norte da rede de emissores portugueses, todos radioamadores. Obrigado, antes de mais, pela vossa simpatia. Daqui a pouco ainda vamos ter mais à distância. Luís, obrigado pelo desafio, porque foi numa conversa que nós tivemos que este programa nasce, ou nasceu. Por isso, antes de mais, eu vou fazer de conta que não percebo nada. Luís, o que é isto de ser radioamadorismo? Para já. Obrigado pelo convite. Isto é ser convidado para falar de uma coisa que se gosta, é melhor ainda. Com responsabilidades, obviamente, que eu tenho, mas acima de tudo é um hobby. Eu costumo dizer que isto é um desporto em que as crianças brincam com coisas de adultos e os adultos brincam com coisas de crianças. Só que são brincadeiras, entre aspas, que fizeram evoluir toda a ciência. Ou seja, o radioamador o que é? É um curioso, é alguém que quis fazer qualquer coisa diferente, alguém que continua a fazer coisas diferentes, que quer envolver a sociedade também e que está preocupado com os outros também. E, obviamente, nós na Anacom, enfim, damos muita preferência também a quem quer envolver os outros, quem quer envolver os miúdos. Eu sou muito adepto sempre de tudo o que tem a ver com miúdos, com curiosidades, o que é isto das comunicações, o que é isto de uma lista telefónica, uma coisa tão estranha que eles não sabem o que é. E acho que a responsabilidade dos radioamadores, e tenho aqui muito bons exemplos, eu sou um radioamador por curiosidade técnica, não posso operar porque, enfim, ficaria mal do meu lado, não é? Mas como escutas, sou muito ativo também, mas, acima de tudo, é um prazer estar aqui presente. Isto é um prazer e não uma obrigação, obviamente. João, diz-me. há quanto tempo? Desde 89, se não me engano, 89. Porque eu entrei tarde para o licenciamento. Desde 89 que tenho licença, 89, 90, tenho licença do então ICP para praticar o radioamadorismo. ICP antes da Anacom, não é? Antes da Anacom, Instituto das Comunicações de Portugal, depois da Anacom. Mas, digamos, a ligação à rádio, o gosto por aprender, ver como é que funcionava, as antenas, os rádios, as comunicações, isso vem desde pequeno, desde miúdo. Porque, já agora, se quiseres conto, o meu pai trabalhava numa central hidroelétrica, algures na Beira Baixa, e para uma empresa, na altura a hidroelétrica do Alto Alentejo, cuja sede era em Nisa, já no Alto Alentejo, portanto. E, portanto, todos os dias que o meu pai fazia serviço, tinha depois de transmitir via rádio as respectivas leituras dos aparelhos, dos indicadores da central. Não havia WhatsApp? Não havia WhatsApp, não havia e-mail. E o telefone era daqueles de... Era a manivela. A manivela. E depois pedia ao telefonista que fizesse a ligação. Cavilha. Era complicadíssimo e estava muito lotado. Portanto, a empresa investiu num sistema de comunicações já na altura, possível de trabalhar à distância, portanto,
E eu, todos os dias, ou pelo menos os dias que o meu pai trabalhava, assistia àquela transmissão e para mim aquilo era mágico. Portanto, ele chamava CUZ30, CUZ31, chama e passa à escuta terminado, que eram os indicativos. E depois lá respondiam e diziam então para transmitir as leituras e depois aquilo tinha todo digamos, um procedimento espetacular para mim, criança, com os meus 6, 7 anos, coisa que o valha. Aí nasce o chamado bichinho da rádio. Vem daí. Portanto, quando dizes quantos anos, desde que eu me lembro. Adelino, desde quando? Eu talvez seja mais tempo, porque começo como rádio amador com indicativo próprio. Nessa altura nós não tínhamos indicativos, tínhamos só carta do operador, digamos que era como atualmente. Tinha-se a carta de condução, mas não havia dinheiro para comprar o automóvel. E eu, com 16 anos, fiz aquele... É este que está aqui em baixo, não é? É este emissor. O Duarte já nos vai mostrar. Todo a válvulas. Os circuitos impressos eram muito incipientes e a parte da resistência dos condensadores eram soldadas em plásticos. Adelino, onde foi buscar estes materiais? Estas peças? As peças... Deve ter válvulas, não é? Tem válvulas. As válvulas eram fabricadas a preços caríssimos. E alguns agora, talvez mais novos, estarão a perguntar o que é uma válvula? Pois a válvula seria uma ampola de vidro do tempo do Lead Forest, que inventou o vidro e depois o trildo, e que servia para nós nos iniciarmos na eletrónica. Era muito, muito entusiasmante. Como dizia ali o meu amigo João Porto, era mágico. E onde é que ia buscar então as peças? Olha, algumas comprámos no mercado a preços proibitivos e depois íamos buscar, enfim, com uma certa descrição, aos sucateiros e às sobras dos rádios militares das Forças Armadas, que nós recuperámos os condensadores, as resistências, e com engenho e arte que era possível, muitas vezes tentativa e erro, lá íamos construindo o nosso emissor. Indescritível alegria quando aquilo funcionava. Normalmente não era funcionou a primeira? Não. Daí o entusiasmo de repetir. Mas depois isso dava também motivo a gente perguntar aos mais sabedores, que nos davam umas dicas e à terceira, quarta tentativa a coisa punha-se no ar. E então, com o indicativo, sempre tudo legal, porque era extremamente difícil contornar a legislação. Os serviços de escuta, nessa altura, também eram muito atentos. E, portanto, há que fazer as coisas com legalidade. A minha carta é das primeiras. Em que década é que estávamos? Estamos na década de 70. 70. Quando eu fui radioamador. Antes de 74, portanto. Muito antes de 74, em que era preciso o certificado de registro criminal para se poder fazer exame de radioamador. Era condição sine qua non. E depois, claro, que houve toda uma evolução tecnológica que eu fui acompanhando sempre. A partir de 1980, resolvi que achei importante dar forma escrita a todos estes conhecimentos, até esta parte social, porque os radioamadores começaram a ser muito, muito ativos. Não havia telemóveis. A rádio, entretanto, também houve um grande desenvolvimento económico que permitiu comprar alguns rádios mesmo a preços muito exorbitantes. É este que aqui está. Este é um híbrido. Tem... Híbrido por quê? Porque tem transistor e válvulas. Estamos a fazer a transição. Os transistores ainda eram só depois de muito baixa potência e as válvulas é que já eram de potência e isto dava cerca de 100 watts. Uma potência exageradíssima para a época. O meu percurso depois... É uma pena isto perdesse estas memórias todas. Portanto, vamos registá-las graficamente e em 1980 nasce a revista, perdoa-me a imodéstia, que é a publicação técnica mais antiga de Portugal e que se publica há 45 anos. O meu hobby. Que é QSP. Que é QSP. Luciano. Boa tarde. Boa tarde. Ou boa noite. Ou boa noite. Ou bom dia, porque a sociedade civil passa em vários segmentos de satélite, de manhã, à tarde, à noite, por isso... Pelo mundo também passamos em vários... Antes de começar, vou dizer que me sinto honrado pela RTP me ter convidado. O meu início nestas atividades de radiocomunicações teria eu
sei lá, talvez 14, 15 anos, construí um transmissor e falava para um colega de liceu do outro lado da rua. E um dia foram ter com a minha mãe a perguntar se eu era radioamador, que me tinham escutado nos rádios. Eu não sabia o que era o radioamadorismo. Que eram os serviços radioelétricos. A partir daí comecei a saber quem eram os rádios amadores da minha cidade, lá em Angola, no Lubango, Sá da Bandeira. Ainda foi em Angola. Sim, nasci em Angola. E a partir daí comecei a integrar, estudei, fiz exame. Na altura o exame era feito, o exame de iniciado era feito pela Liga de Amadores de Rádio de Angola e pouco tempo depois aprendi a telegrafia e fiz a classe seguinte, emitindo e transmitindo em telegrafia. E foi um percurso bonito. Isso deu-me um handicap tremendo, porque quando eu cheguei à tropa, ao serviço militar, a fazer o serviço, o curso de oficial miliciano. Ainda em Angola. Ainda em Angola. Ainda em Angola. Não, aqui em Mafra. Aqui em Mafra. Na Escola Prática de Infantaria. Quando fiz o curso, fiquei em segundo lugar, para sorte minha. O primeiro lugar ficou colocado numa secretária e eu odeio estar-me sentado numa secretária. Então, cheguei a Angola e não queria acreditar no que me disseram, que não tinham comunicações à noite. Problema que eu resolvi, ajudando a salvar a vida de muitos militares que eram feridos durante a noite, e se não houvesse comunicações, o socorro podia ser tardio e perderem a vida ou terem sequelas. O radioamadorismo mexeu tanto com a minha vida que eu acabei, anos mais tarde, ingressando na área dos computadores, uma companhia americana bem conhecida por 3 letrinhas, e fiz 30 anos de carreira nessa multinacional. Daqui a pouco vamos falar talvez um bocadinho mais disso, de que o serviço de amador não é só importante nas emergências, tem outro aspecto. É os saberes que nós transmitimos aos mais jovens. Já lá vamos. Permita-me só mesmo essa questão dos mais jovens. Luís, nós começámos por ver ali um momento. O que é que aconteceu? Ou seja, o radioamadorismo está a renascer? Estava antes a morrer? Não estava a morrer. Estava numa fase diferente. Porquê é que é uma fase diferente? Hoje em dia os miúdos gostam muito de WhatsApps, etc. Comunicar logo e responder. Eu às vezes digo que a maior brincadeira que se podia fazer numa escola é ensinar-lhes código Morse. Porque é uma coisa interessantíssima, poder estar com uma caneta a fazer uns ruidinhos e a falar com o outro lado da rua. E agora alguns... Que código de Morse? São assim uns pontinhos. Uma linguagem binária, zeros e uns, basicamente. Só que um ponto e um traço, digamos que um 0 e um 1, é um A. Ou seja, a primeira linguagem em que não havia nada, não havia fonia, ninguém podia falar, mas podia transmitir uma descarga elétrica que fazia um barulho longo ou curto, a longa distância. E isto fez com que se começasse a criar um alfabeto, em que hoje em dia há pessoas que são super craques, alguns estarão aqui, não é? Mas pessoas que conseguem transmitir quase à velocidade com que se fala, não é? Acima de tudo, é uma linguagem que consegue passar por cima de todo o ruído. Ainda hoje em dia é muito importante nestes novos conceitos, enfim, infelizmente, como estão hoje em dia, mas o Morse passa por cima de tudo isto. Mas quando se fala que começam os alunos a ir abaixo, não tem importância nenhuma disto, digamos que as radiocomunicações não têm interesse, tudo isto se mistura depois. Porquê? Porque hoje em dia o que é informática e o que é telecomunicações começa-se a misturar um pouco. E se calhar o mundo precisava desta evolução. Porquê? Porque o que é que os miúdos notam? Começam por rádios muito tecnologicamente avançados e passado pouco tempo eles estão nos rádios de HF tradicionais, porque sentem necessidade do analógico, daquela comunicação que não tem destino. Ou seja, eu hoje em dia, se estiver na internet, no Facebook, se o que quer que seja, eu até vejo a cara da pessoa que está antes de eu lhe enviar uma mensagem. Aqui não. Eu transmito um sinal sem saber em que camada de ionosfera que ele vai refletir, sem saber com que ângulo é que vai, com que potência é que vai, como é que está, quem é que está do outro lado, e de repente tenho alguém do outro lado que eu não conheço, que lhe digo meia dúzia de coisas, como é que está o teu sinal, forte, fraco, ouço bem ou não ouço mal, quem é que és tu, quem é que sou eu, parabéns, até à próxima, e tenho um novo contacto. Tive a possibilidade de comunicar com alguém do outro lado do mundo só com eletricidade.
Aqui a grande diferença é esta, só com a eletricidade consigo fazer isto. O próprio Packet Radio, que é anterior à internet, introduziu também este conceito da transmissão de pacotes, que depois começou a ter muitas vertentes e a ser reaproveitado para a transmissão de pacotes não por rádio, mas por um rádio de enfios, digamos assim, que é uma radiofrequência, entre aspas, que circula também nos fios, hoje em dia fibra, outra guerra, não é? Mas eu acho que está a começar a renascer e a função de toda esta gente, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade para já ter ao lado destes amigos todos e de muitos mais que gostariam de estar aqui, porque se fôssemos a ver quem é que gostaria de estar aqui a falar de radioamadorismo, tínhamos que expulsar metade da população aqui de Lisboa, se calhar, e somos muito conversadores normalmente, não é? Não só no rádio, mas na vida real. Mas, acima de tudo, é uma oportunidade de mostrar aos miúdos que há brinquedos de adulto que eles podem brincar e aos adultos que os brinquedos deles também servem para crianças. Ou seja, que a necessidade de comunicar é a coisa mais importante que existe. E uma coisa já agora muito importante, que hoje em dia com o digital já se perdeu um pouco, que é, eu quando comunico, eu tenho que falar e o outro escuta. E quando o outro estiver a falar, eu calo. Portanto, que é uma coisa muito importante hoje em dia em alguns meios. Sim. Uma boa disciplina. E o que é que aconteceu ali no Parlamento? É assim, politicamente não sei o que aconteceu, sei que foi mais uma chamada de atenção em termos desta classe também e fico contente de ter havido algum desenlace. Mais uma vez, nós como Anacom já tínhamos proposto também algumas alterações, fruto também de muito contacto com radioamadoras, aliás. Mas a lei anterior afastava os jovens, não é? Ou pelo menos não os incentivava? Digamos que estaria numa fase anterior em que o potenciar dos jovens seria pelo conhecimento que eles iam adquirir ao longo de algum tempo e se calhar não tanto pelo mediatismo que hoje em dia a juventude tem necessidade de qualquer coisa que acontece, é logo, não é? Então, se eu tiro a carta de carro, eu quero conduzir logo. Se eu, enfim, quero andar de bicicleta, tenho que ter bicicleta também, não é? Mas aí é que entra esta comunidade para depois o auxiliar a andar de bicicleta também. Eu falo no caso da Anacom, mas no caso do Porto até que conheço mais diretamente, todas as semanas temos exames de radioamadores, desde pessoas com muita idade, desde pessoas que não têm nada a ver com o setor técnico, até miúdos de 12 anos, 13 anos, que chegam lá. Há uma menina até que acho que vamos, se calhar, falar com ela, que tem o indicativo de BED. Quando olharem para a figura dela, há 12 anos, veem que BED é tudo menos do que ela parecia. Acima de tudo, eu acho que é o nosso dever potenciar por isto e, acima de tudo, perceber que a informática é muito sexy hoje em dia, mas que as comunicações já são também informática. E é tudo uma mistura e precisamos de muita boa gente em telecomunicações para possamos ter essas valências sem ter que estar a importar, ao fim e ao cabo. Então vamos começar pelo José Roquete. José Roquete é economista, empresário e o indicativo radioamador CT1JJ. Olá, José Roquete. Bem-vindo. Boa tarde a todos Boa tarde. presentes. E é prazer em escutá-los. Não tenho conhecimento pessoal, exceto do engenheiro Luís Roque, para quem manda aqui os cumprimentos. E uma pergunta para o Luciano de Melo. O indicativo dele era CR6 FM, CR6 FM. CR6 FM. FM. Não sei se chegamos a comunicar, mas é provável que tenha acontecido. Quase com certeza, diria eu. Nós tínhamos que recuar para trás aí uns 50, 60, 70 anos. Eu fiz o meu primeiro receptor feito pelas minhas mãos foi um receptor com galena. Isso era uma coisa tão simples como ter um objeto chamado um condensador variável, uma bobina, que era enfim, uns metros de fio enrolados à volta de um tubo e depois um cristal de chumbo, porque o meu pai tinha uma mina de wolframento e bens e também tirava de lá cristais de galena que eu usava para depois foram substituídos, obviamente, a partir da altura em que começaram a aparecer os semicondutores por gerânio, mas eu escutava perfeitamente a emissora nacional e ficava acordado até depois da meia-noite, porque conseguia, através da galena, escutar a Rádio Nacional de Espanha. Fiz o exame para obter a licença, numa altura em que isso era feito na direção dos serviços radioelétricos, e nessa perspectiva recebi o indicativo CT1JJ, que hoje é capaz de ser assim, uma espécie de nau catrineta, isto é, hoje em dia os indicativos já têm todos na parte final 3 letras, e eu quando estou ainda a fazer as comunicações volta e meia,
tenho que repetir várias vezes o indicativo porque dizem, o correspondente do outro lado diz que falta uma letra, porque hoje em dia as últimas, o indicativo, não, eu duvidariam que seria CT1JJ, mas CT1JJ e mais alguma coisa. Pronto. Isto, o que acontece é que, olha, é espantoso, não sei onde é que conseguiram este exemplar, não é? Mas não, é uma surpresa, é uma surpresa. Mas há um exemplar que não tem e que eu gostaria de fornecer, porque ouvi uma referência relacionada com os Açores, uma parte da família da minha mãe é açoriana, e eu, a dada altura, fiz uma das primeiras The Expeditions, que foi levar para os Açores equipamento portátil. O indicativo que me foi dado foi CT2AN, portanto, Alpha November, e foi um verdadeiro sucesso em 1960, 61, 62, por ali, porque não havia radioamadores ativos nos Açores. O que foi aqui dito em termos da emergência e daquilo que acontece em situações para as quais o país normalmente não está preparado, nós não conseguimos preparar e prever as emergências possíveis, e obviamente já temos experiência suficiente, más experiências, que seria francamente necessário preparar e pensar que, em termos sobretudo do que está a acontecer à nossa volta, em termos de alterações climáticas e não só, que as emergências vão se passar a tornar uma coisa muito corrente, ou muito mais corrente do que nós poderíamos imaginar. E não é só nessa perspectiva que os radioamadores têm, com certeza, um papel importante a desempenhar. É também na inovação. A inovação é fundamental começar pelo princípio. Era engraçado, depois vamos daqui a bocadinho ouvir alguém numa faixa etária substancialmente abaixo da minha, e que poderá fazer isso, pegar num condensador variável, que não sei se ainda há por aí, mas eu tenho aqui exatamente isso, e uma bobina e pegar ainda tenho aqui se calhar uma galena com o biquinho que nos permitia procurar, e construir um receptor para escutar, não é? Eu construí o meu primeiro equipamento. Aqui o que eu estou a ver em termos do Sommerkamp era já de fabricação industrial, digamos assim. Aliás, era uma cópia do Collins, era uma cópia do Collins, que foi nesse aspecto, como transceptores, transmissores e receptores, a primeira grande sucesso industrial. E embaixo no chão está um VFO geloso, que foi a minha base também para construir o primeiro emissor que tinha. E que já agora gostava de perguntar ao construtor se o que estava na saída do VFO geloso, se era uma 807 ou uma 6146, porque era uma destas duas válvulas eletrónicas, de certeza. Da passagem do radioamadorismo para a digitalização... José Roquete, deixe só responder à pergunta. Diga. Permita só a resposta à pergunta. Além do mais, é um prazer falar convosco, pessoalmente, aqui via televisão, porque temos falado muitas vezes em rádio. E para mim dá uma satisfação indescritível eu poder falar nisto tão em pormenor. Já há bocadinho tinha dito que o circuito foi montado numas caixas, nos fundos de alguidar, e quero lhe dizer que tem muito boa memória, porque são duas válvulas moduladoras a 807. Não sei se seria oportuno levantar a tampa e poder-se-iam ver. Dá para abrir? Dá para abrir. Só isso, vamos... Isso. Vou tentar. Ou então, se me permite, fazemos assim. Mas, não, isto sai, porque isto vai contando. Quando é preciso, não sai. quando sai. Saiu. Aqui. Senhor CT1JJ,
Cá está. Temos Vamos aqui ver. 2 válvulas 807, com o respectivo transformador de alimentação. Cá estão as E válvulas. cá temos mais outra válvula. Tinha uma 6146 no andar de saída. O VFO, claro que era muito difícil construí-lo, foi um aproveitamento da fábrica Geloso. O resto são os cabos coaxiais que faziam a comutação. Já agora, este é mais um pormenor, para não se interferir com a emissão, aquelas resistências são de dissipação para se ajustar à neutralização da onda final. Ora, e para quem não sabia o que era uma válvula, cá estão. Estas são 3 válvulas, Cá estas estão são de 3 saída, válvulas. aquelas são as de VFO, que são do circuito oscilador. Cá estão aqui as válvulas. Exato. Ok. Se posso Sim, sim. retomar a palavra, só para lembrar de que o que estamos a ver aqui era tecnologia em AM, em modulação em amplitude, portanto, que existia em cima de uma onda portadora original, introduzir o áudio, não é? Eu ainda, quando se passou para a monobanda lateral, passou da amplitude modulada para a monobanda lateral, eu ainda fiz o último emissor que eu fiz e construí com as minhas mãos, já foi em monobanda lateral. Ok, e tenho aqui isso como um museu que estou à disposição da QSP quando quiser para se tirar aqui fotografias, porque depois, em termos progressivos, daí para a frente começou a aparecer a produção industrial de transcetores que operam ainda hoje em monobanda lateral, portanto a tecnologia usada em telecomunicações de radioamadores é ainda a monobanda lateral, mas já com a possibilidade de meterem em caixas muito pequeninas, incomparavelmente mais pequenas dessa obra extraordinária que está aí no chão. Não devia estar no chão, devia estar em cima de qualquer coisa, porque é realmente extraordinário. A Sim, minha está no oportunidade chão só por uma questão estética da colocação das câmaras. Mas, José Roquete, permita-me só chamar a Beatriz de Madeira Fragoso, que julgo que conhece bem, julgo que até duplamente padrinho. A Beatriz é estudante e já indicativo de radioamador, CR7BAD ou BAD. Como é que o radioamadorismo aconteceu na sua vida? Beatriz, quem foi? Quem foi o culpado? Olá, muito boa tarde. Desde já estou muito grata pelo convite e pela oportunidade. E o radioamadorismo apareceu na minha vida porque desde pequenina eu sempre ouvi o meu pai a falar e via-o sempre a falar no rádio. E ia sempre ao pé dele porque achava muito interessante os equipamentos, que na altura eu não sabia o que eram. E eu via sempre o meu pai a falar com as pessoas, mas eu não via as pessoas do outro lado. E pronto, sempre tive muita curiosidade, porque depois, quando comecei a ser um pouco mais velha, por volta dos 4, 5 anos, o meu pai depois fazia algumas chamadas de Skype, com, por exemplo, amigos que tinha nas Caraíbas, que fez através do radioamadorismo, e eu ficava fascinada porque o meu pai conseguia conhecer aquelas pessoas através destas simples comunicações. Então, desde pequenina que sempre quis ser radioamadora. E, por exemplo, o meu pai também conheceu o Dr. José Repieta, o meu padrinho, através da rádio, que é uma pessoa muito importante na minha vida. E então acho que o radioamadorismo existe para mim desde sempre e sempre quis ter a oportunidade de poder comunicar com as pessoas, tal como o meu pai fazia, e de criar ligações como o meu pai criou, por exemplo, com o meu padrinho. Beatriz, e quando explica o que é o radioamadorismo ou o que é radioamador aos seus amigos, eles entendem? Pois, é um pouco difícil de fazer isso. Na verdade, até tenho uma história um pouco caricata, que eu criei um clube de radioamadorismo na minha escola, que tem a estação de Charlie Sierra 5, Charlie Bravo. E tenho um colega da minha turma que descobriu há pouco tempo a existência do clube e pediu-me para lhe explicar o que era o radioamadorismo, porque tenho um colega que disse: a Beatriz já conseguiu falar com astronautas, o pai dela também já nos mostrou, já conseguimos ver a Beatriz a falar com astronautas através da rádio. E o meu colega foi-me perguntar, e eu estive-lhe a explicar o que era o radioamadorismo, e
eu realmente vi que foi um bocadinho difícil de eu explicar, porque acho que as pessoas da minha idade, da minha faixa etária, não têm muito este conhecimento, não conhecem muito o radioamadorismo, porque quando pensam em rádio, pensam apenas nas estações de rádio que nós ouvimos quando estamos no carro, por exemplo. Beatriz, faz ou fez parte, integrou a equipa vencedora do concurso Eu Sou Europeu. Que concurso foi? Foi um concurso sobre a União Europeia, sobre conhecimentos da União Europeia, em que nós fomos fazer um teste a Lisboa, porque eu sou do Norte, e acabámos por vencer a nível nacional e tivemos a oportunidade de participar no Euroscola, no Parlamento Europeu em Estrasburgo, onde estivemos a fazer o trabalho de deputados europeus e discutimos temas muito atuais, como a inteligência artificial, e foi uma oportunidade que tivemos de perceber como é que funciona o Parlamento Europeu e como é que trabalham os eurodeputados nos dias de hoje. José Roquete, num mundo digital o analógico ainda continua a merecer destaque, ainda continua a suscitar interesse, paixão? Penso que sim, inevitavelmente, e não é exatamente numa perspectiva pré-histórica, porque não estamos aí. E eu já agora aproveito para fazer referência àquilo que me levou a ser o presidente do Conselho de Administração de uma empresa que provavelmente já não está na memória de muita gente, mas a empresa foi a Empetel. E o que é que fez a Empetel? A Empetel fez a maior operação de digitalização que o país conheceu e não vai aparecer coisa semelhante a essa. Foi a conversão das centrais eletromecânicas telefónicas em centrais digitais. E foi precisamente a minha, digamos, formação e até, enfim, conhecimento tecnológico em termos de comunicações que me levou a organizar essa mesma empresa. Fui o presidente do Conselho de Administração até terminar a digitalização que foi entregue à Empetel em concurso público. A Empetel era uma sociedade que juntava portugueses e alemães, no caso dos alemães era a Siemens, e o software era o EWSD, que ainda hoje existe e ainda funciona, ainda tem gente em Portugal a fazer os updates e os upgrades disso mesmo. Portanto, essa operação é uma operação que explica muita coisa, até dentro da sua pergunta de passar da analogia para a digitalização. Porque eu vi os primeiros circuitos impressos na Quinta da Princesa, aqui do outro lado do Tejo, na Quinta da Princesa, quando começaram a ser produzidas as primeiras centrais digitais em Portugal, ok? E aí comecei a ver condensadores e resistências e transistores, como é evidente, e depois milhões de transistores, digamos que introduzidos em espaços incrivelmente pequenos. E daí para a frente o caminho foi e continua a ser aquele que agora estamos a explorar e claramente ainda muito no limiar, que são as questões relacionadas com a inteligência artificial, com uma enorme preocupação da minha parte quanto aos algoritmos que estão a ser usados e quanto às linhas vermelhas, que era absolutamente essencial que fossem introduzidas, porque senão desumanizamos isto tudo. José Roquete, Beatriz Fragoso, um enorme obrigado pela simpatia que tiveram e aceitar o nosso convite. Obrigado pela disponibilidade. Felicidades e até uma próxima. Muito Boa obrigada. tarde para todos. Obrigado. Boa tarde. Luciano, com quem já comunicou? Perdão, a minha audição Com já... quem já comunicou? Mundo Até onde? inteiro. Até onde lá em cima? Mundo inteiro. A distância mais longe de Portugal, Nova Zelândia. Nova Zelândia? Há É bocado mesmo dei- do outro lado. Se fizermos um furinho Sim, aqui, sim, vamos exatamente. para lá ao É outro a lado. Portanto, distância mais estamos longe. mesmo do outro lado, não é? E há uma banda que é a banda dos 80 metros. Ainda há pouco comentamos isto aqui entre nós, os animadores, que um dia às 7 horas da noite ouço um neozelandês na perfeição. Aquela banda é uma banda normalmente para distâncias mais curtas. Eu até pensei que era um malandro, mas nós chamamos um pirata, né?
que estava ali ao lado a passar-se por neozelandês. Contactei com ele. Passado pouco tempo recebi o cartão de QSL. O cartão de QSL que nós usamos radioamadores. É este? Posso mostrar? Vou mostrar. Sim, sim. Sim, pode continuar enquanto... O cartão tem sobretudo uma função, digamos, validar uma comunicação. Eu falo com o neozelandês e o neozelandês pode dizer aos amigos que falou com um português. Eu também posso mostrar o cartão do neozelandês e dizer, em termos, digamos, de organização de radioamadores a nível mundial, isso também é importantíssimo. Atualmente já se usa muito o digital. Já se usa Isto é o que está aqui nas costas. uma base de dados digital. Sim. Pode continuar enquanto eu vou mostrar. Sim. Usamos uma base de dados digital. Já agora, sobre o meu cartão de QSL, gostava de mencionar aí duas coisinhas. Onde ver aí, num quadradinho à esquerda, uma antena que foi desenhada por mim e construída por mim. Acho que não há nenhuma igual no mundo. Tenho essa honra de ter feito essa antena. Está aqui. Esta que está aqui. Depois, aqui? no meio Aqui, está um amplificador linear, também de construção Aqui está um caseira. amplificador. Esse linear também é de construção caseira, é feito por mim. Embora a caixa tenha sido de um antigo linear americano. A caixa foi-me oferecida pelo Dr. Nogueira, Dr. Rodrigues, CT1BH, que digamos que é o radioamador mais velho que existe em Portugal. Neste momento está com a saúde debilitada, não pode estar aqui presente, mas fica para aqui, para ele, o nosso abraço. João, e o João? Eu sou de uma geração que já aproveitou o que estava montado. Portanto, eu comprei feito. Não há aqui nada que tenha construído, Não, porque eu fiz coisinhas também de montagens de eletrónica, mas noutra vertente, emissores de FM, piratice. Portanto, andei nessas ondas. Nem está aqui a Anacom a ouvir, nem nada. Não está aqui ninguém na Anacom. Já prescreveu. Prescreveu, porque eu estou a falar da década de 70. Portanto, ainda antes do boom das rádios chamadas piratas, atuais rádios locais. O meu pai já cá não está. Mas foi as únicas montagens que de facto fiz concretamente. Mas no radioamadorismo aproveitei o que está feito. E, portanto, sou um utilizador dos rádios que compro. E pouco mais do que isso. Mas, de qualquer forma, há uma experiência no radioamadorismo que continua a ser atraente, que é a montagem de antenas, como estava a referir aqui o meu colega, que de facto nos permite, umas antenas permitem comunicações para determinado conjunto de frequências, para determinadas distâncias, outras para outras distâncias. Por exemplo, eu na minha casa só tenho uma antena de V e de UHF. Não tenho condições para montar outro tipo de antenas. Então tive partido disso. Consigo falar para o Porto. É muito longe. Uso os repetidores, porque nós temos de facto um conjunto de sítios locais onde temos instalados estações repetidoras que permitem exatamente dar o salto. A estação repetidora recebe a minha emissão e repete-a e, portanto, vai atingir uma distância maior. E é por aí que eu vou conseguindo fazer as minhas comunicações também à distância, sem ser nos 80 metros ou nos 40, de outra forma. Mas, portanto, o radioamadorismo tem uma abrangência enorme. E, portanto, há muito para nos distrairmos e para aproveitar, para aprender esta magia da propagação. E depois também ao outro lado, que é o sermos úteis às populações, mesmo que não seja em casos de catástrofes, no dia-a-dia. Aliás, lembro-me que uma vez estava de férias nas Canárias e estava a ouvir um repetidor espanhol, naturalmente, e de repente fez silêncio, a conversa dos meus colegas espanhóis parou e começo a ouvir portugueses. Exatamente devido às condições de propagação que podem melhorar momentaneamente muito, através daquilo que nós chamamos de dutos, de repente comecei a ouvir portugueses e consegui falar com esses portugueses.
isso deu-me uma satisfação enorme. Ao mesmo tempo, há um português que faz uma chamada para casa dos meus pais e mete a chamada no... A Anacom não sabe nada. Não, nem estão a ouvir. Pois, porque meteu a chamada na emissão e, portanto, eu falei com o meu pai numa altura em que não havia telemóveis. Portanto, Também já prescreveu. exatamente. E, portanto, há assim umas peripécias giras. Para quem gosta de comunicações, isto é muito bom, acho que é um bom passatempo. Às vezes um pouco caro, mas faz algumas economias. Há vícios mais caros. Há vícios mais caros. E hobbies mais e menos caros. compensadores, talvez, menos saudáveis. Luís, eu fui fazer um teste e acho que chumbava. Disse ia ter que estudar. O que é necessário para ser radioamador? É preciso fazer um teste? Não, é preciso querer ser. Primeiro querer. Nós temos tido pessoas que fazem exame que não têm nada a ver com técnica, mas têm um brilho de querer ser radioamador. Há pessoas que não passam à primeira, passam à segunda. Há pessoas que aconselhamos... Pá, desculpe. Não vá para nasceu casa. para isto. Não, vá para casa. Volte para a semana, porque as pessoas quero, e não podem estar a fazer exames em cima de exames, que até, enfim, desanimam. Agora só é preciso saber o quê? O que é isto da técnica, a parte de base, legislação. Quando eu digo legislação, não é ver qual é a velocidade que posso ir no radar, não tem a ver com isto, tem a ver com como é que eu posso comunicar. Até porque o radioamadourismo existe também para fazer uma boa gestão do espectro. Ou seja, há um conjunto de faixas que estão atribuídas e essas faixas são para ser utilizadas de forma útil. Para quem não sabe, o espectro radioelétrico. Espectro radioelétrico, exatamente. Vejo que também dominas essa parte, de alguma maneira, não é? Ok. Temos aqui um radioamador em potência. Não, eu já agora explico. Eu ia só dizer isto no final. Ia só dizer isto no final. O meu pai era dos serviços radioelétricos. O Luís Roque, meu pai já cá não está, falecido. Passei muitas noites nos serviços radioelétricos com ele, porque ele trabalhava por turnos no Alto da Meia, depois serviços radioelétricos, depois ICP e mais tarde Anacom. O Luís ainda conheceu o meu pai já na Anacom, ainda em ICP. Ainda ICP, exatamente. Por isso é que eu estou aqui a fazer de conta que não sei. Pois. Por isso que é o meu papel que eu faço aqui todos os dias com os convidados, é aprender com os convidados. Aqui sei algumas coisas, mas já com algumas luzes meias fundidas. Mas por isso é que eu hoje fui fazer o teste. Fui fazer ali uma simulação e pensei, eu acho que chumbava. Vou ter que estudar. Não dá para chumbar. Dá para aprender, quando digo a legislação também tem a ver com segurança. Ou seja, eu posso mexer com a mão na antena? Não. Como é que eu ligo os cabos? Tem que ter fio terra? Não tem que ter? Portanto, há ali um conjunto de coisas que são para a segurança da própria pessoa. Aliás, a própria legislação é para a segurança da própria pessoa, para saber que está a comunicar sem perturbar outro tipo de serviço. A beleza do radioamadorismo é que eu tenho um conjunto de faixas em todo o espectro radioelétrico, coisa que nenhuma empresa privada tem para fazer testes, e eu posso fazer testes de radiocomunicações, posso inventar o meu novo algoritmo, eu posso inventar uma forma de comunicar também. E qual é que é a grande beleza disto? É que eu possa seguir disseminar esse conhecimento, porque não é um conhecimento comercial, é algo que eu depois até posso querer enverdar numa vida comercial e ser alguma coisa que acontece depois. Há muitos sistemas de comunicações hoje em dia que tiveram como base estudos em sistemas radioamadores, como hoje em dia estão a ser feitos testes até de comunicação com reflexão na Lua. Agora vai ser complicado, porque com os astronautas na Lua, com as reflexões, vai ser assim um bocado complicadote, não é? Mas estas partes das comunicações não é preciso saber muito. E o Sr. Luís, e agora estou-me a referir, não é este Sr. Luís aqui, conhecia bem essa parte e conhecia aquela fase em que os serviços radioelétricos, de facto, controlavam a parte das comunicações. Era o meu pai. Pois, o outro Sr. Luís, não é? O outro Luís Castro, que ele também era Francisco Luís Castro. Eu só não disse Luís Castro, que é para não... Francisco Luís Castro. Sim. Não, mas isto para dizer o quê? Para dizer que, basicamente, desde que a pessoa queira, consegue. Os miúdos hoje em dia parece que não têm a apetência, mas eu acho que eles precisam de ser criada a curiosidade. Esta geração que está agora tem de lhes passar a curiosidade. Também é um pouco, não digo triste, que é muito forte, mas um miúdo hoje em dia sabe as fórmulas químicas de tudo. Mas tem um telefone na mão e não sabe o que é que lá está dentro. Não sabe como é que aquilo funciona. Aquilo não é uma magia, não é? Ao fim e ao cabo é o que é que está lá dentro. Quantidade de meios rádio que lá estão também. E ainda por cima, o mercado também precisa de gente com conhecimento disto aqui. Portanto, eu acho que não está a desaparecer, tem que ser potenciado. A minha experiência rádio era desmontar. O meu pai tinha um rádio Philips, daqueles antigos, em que se rodava e ouvia-se uns fulanos numas línguas esquisitas a falar, o que era interessantíssimo. Eu já disse aqui ao João Porto que eu fui uma vítima com 5 anos, porque a rádio pegou-me a partir do dia 1 de Abril, em que disse que era a primeira transmissão de imagem via rádio, para apontar o rádio para a parede
E eu fiquei com 5 anos a olhar para a parede e não deu, não é? Pronto, devo apresentar. Já prescreveu também, não é? Mas acima de tudo, acho que é. Não, tem a ver com a curiosidade. Como é que era o www antigamente? Era ir à Fonseca Benevides ao segundo andar, à biblioteca buscar um livro. Porque não havia outra forma. Eu, se tivesse uma impressora, tinha que comprar as disquetes. Portanto, tudo isto hoje em dia é muito mais fácil. Mais informação, menos informação. Também temos de ter cuidado nisso. Mas acho que merece a pena a aposta nisto. E ainda bem que assim é. Reparem, a BED, vocês já viram agora quando eu vejo aquele indicativo que foi atribuído aleatoriamente BED, e se olha para aquela menina com 5 anos a menos, é de facto uma curiosidade que acho que dali já nasceu alguma coisa. Era um pronúncio de que isto ia acontecer também. Filipe Lopes é radioamador e responsável em França pelo planeamento rádio de operador de redes móveis celulares. Olá, boa tarde, bem-vindo. Viva, boa tarde. Obrigado pelo convite, desde já. Nós é que agradecemos. E já agora qual é o seu indicativo? Tem? CT1 e LT. Diga. Em Portugal. Em França tenho também um F4 VPX. E em Portugal também tenho outros indicativos, que são os que utilizo mais em concursos. Muitos radioamadores em França? Muitos, sim. Bastante mais que em Portugal, cerca de 3 vezes mais. A legislação também facilita e pronto. E então, ao haver mais facilidade na legislação, também há mais aderência. Também são mais em França, acho que em Portugal, brevemente, sim, claro, exatamente. Só o facto de serem mais habitantes, obviamente, há mais interesse e pronto, e é normal. Em Portugal também acho que estamos a partir no bom sentido e acho que vai correr bem a partir de agora. Concursos. Que concursos são esses? Ora, concursos são concursos internacionais, concursos organizados por comitês internacionais, por exemplo, o CQWW, Comitê Americano, o CQWW-PX, que ocorreu até há 2 fins de semana. São concursos que duram durante 24, 36 ou 48 horas. Normalmente ao fim de semana, não é? Só ao fim de semana. Não existem concursos durante a semana. Existem sim atividades durante a semana que podemos levá-las como se fosse um concurso. Eu dou o exemplo do WWA, que é o Worldwide Award, que ocorre, por exemplo, no mês de janeiro. Durante todo o mês de janeiro, o objetivo é tentarmos fazer o maior número de contactos ou de ligações com outras estações no mundo inteiro. E já que estou a falar disso, até posso dizer que Portugal ficou muito bem classificado. Ficámos em terceiro mundial. Fizemos 400 mil contactos, 470 mil contactos este ano, 400 mil contactos no ano passado. Por isso, a aderência foi muito boa e espero que para o ano consigamos finalmente atingir 500 mil de contactos num mês, o que seria uma primeira vez para Portugal. Filipe, qual assim o mais inusitado ou mais inesperado? O mais inesperado a nível de participação, está-me a referir? Sim, ou a contactos, nível de contactos. Ora, o contacto mais inesperado foi a ilha de Swains, no meio do Pacífico, numa frequência um bocadinho abaixo daquela que o colega Luciano Melo falou, que era nos 160 metros, que é preciso uma antena muito grande e ter antenas muito grandes para escuta, que é uma das nossas especialidades na nossa estação de concurso. São antenas para recepção a longa distância, muito grandes. Estamos a falar de antenas de recepção de 180 metros, 200 metros. E se calhar algo que tenha feito que me sinto orgulhoso, vamos dizer, é ter sido 10 vezes campeão europeu num dos concursos internacionais. O ano passado foi a 10ª vez que ganhei o primeiro lugar europeu e a ver agora se passo para uma vertente mundial. Vamos ver. Filipe, parabéns e obrigado pela simpatia que teve em aceitar o nosso convite. Até uma próxima. Muito obrigado mais uma vez. Felicidades. E quando a conversa é assim, enriquecedora, o tempo passa depressa, por isso temos 2 minutos para cada um. Ora, eu não quero condicionar-vos com aquilo que eu gostaria que vocês respondessem, porque normalmente
aqui os convidados têm sempre coisas mais importantes para dizer do que aquilo que eu tenho para perguntar. Por isso, façam o favor de usar os 2 minutos como entenderem, naquilo que é o objetivo e também daquilo que gostariam de ter falado e que a minha incompetência ainda não vos tenha levado a tal, mas está aí com o rádio há bastante tempo. Era para mostrar que este é o modelo do rádio que um astronauta levou. Posso mostrar? No projeto Apolo, para falar nas frequências de rádio amador. Acrescento que todos os astronautas têm que ter exame de rádio amador exatamente para legalmente poderem utilizar o espectro atribuído nas frequências do rádio amador. É uma relíquia que eu guardo com muito cuidado. Funciona? Naturalmente que sim. Embora isso tenha um modelo, uma modalidade que o Sr. Roquete está desligado neste momento, por causa que isto funciona já em frequência modulada, que é um processo também de transmissão que os radioamadores utilizam. E que eu gostaria de entregar a uma entidade que eu guardasse tão religiosamente como eu guardei. E como se chama essa entidade? Eu gostaria de, com esta nossa atividade e com esta nossa participação, ser um incentivo aos jovens, que é possível construir e que isso dá um prazer muito, muito singular. E para salvaguardar desta arqueologia eletrónica, e aproveitando a presença do diretor da Anacom Norte, que tem um museu para salvaguardar estas relíquias, eu tenho muito gosto em direto lhe oferecer este emissor com o meu amor, o meu carinho, para que sirva de exemplo nas instalações do museu da Anacom no Norte. Portanto, este vai ser o destino destes equipamentos que eu suponho servirão de incentivo a estas gerações. Luís, vão juntar-se a outros que já lá estão. Exatamente. Mas este é mais antigo. Não? Mas, pois, agora fica sem palavras. É mais antigo. Eu fico sem palavras, mas... Ora bem, o que é que eu posso dizer? Obrigado. Pronto, eu acho que é a melhor coisa que eu posso dizer em nome de todos, porque, reparem, nós temos muitas visitas de muitos alunos. Eu estou a olhar já para os 2 minutos, não é? E porquê é que eu digo isto? Porque eu trouxe o único objeto. Posso mostrar? Agora dizem-me assim, isto é um equipamento de radiocomunicações? É. Isto é um equipamento de cultura? É. O que é que isto simboliza? Eu tive visitas da minha equipa a escolas da zona até de Viseu e de outros locais do país, onde fomos junto destes locais mostrar os nossos equipamentos, coisas tão estranhas como um telefone antigo, como uma lista telefónica, e ir às turmas explicar o que é isto das radiocomunicações também. E temos também visitas também de alunos à escola, lá às nossas instalações, para eles perceberem o que é esta coisinha aqui toda. Passados uns tempos recebi esta placa feita em 3D da visita dos alunos. Eu acho que não tem pilhas, não tem antenas, mas eu acho que tem muita comunicação ali, porque o facto de 3 meses depois ter recebido esta oferta deles, em como se lembravam que existiu a visita e que se calhar alguns deles fez-lhes mudar um pouco a vida, eu espero que sim, foi o objeto que eu decidi trazer e, acima de tudo, não sei se gastei os meus 2 minutos, que eu sou perigoso nos minutos. Sim, mas ainda vai separar aí 30 segundos para a parte final. João. Sobra porque eu sou rápido. Eu só quero dizer ao Luís que não vou oferecer os meus rádios ainda à Anacom, porque eu preciso deles. Quais são estes? São estes 2. Isto ainda não? Não. Ainda é cedo para oferecer à Anacom, talvez esperar um pouco mais. Olha, este é um walkie-talkie normal, que permite vários tipos de comunicações. O outro é um receptor, não é transmissor, é só receptor, mas que já vem com as novas tecnologias que apenas, digamos, a zona da antena é, como sempre foi, qualquer rádio, é a captação das ondas eletromagnéticas. Depois há um conversor digital e tudo o resto do rádio trabalha em modo digital, portanto, o que permite filtros, uma escuta muito mais perfeita, porque exatamente o tratamento do sinal tem mais qualidade feita em modo digital. E passo já a palavra ao meu colega C31HP, porque eu acho que ele tem coisas muito interessantes. Vocês já estiveram a trocar autógrafos? Sim. Estiveram a trocar autógrafos. O Rádio Amadores também tem 2 atividades. Uma é comunica com a Estação Espacial. Isto foi um prémio. Eu mostro aqui. Isso. Foi, digamos, um prémio dado a um aluno que desenhou essa t-shirt, um aluno da Escola da Trofa, e que nós, radioamadores,
como segundo prémio, pusemos a comunicar com a Estação Espacial. Mas há outra atividade que é muito útil, que é os radioamadores que ainda têm Agora vou físico virar mais ao novos contrário. podem Sim, sim, subir pode aos montes, que é o SOTA. Portanto, os radioamadores, ao fim de semana, pegam numa mochilinha, um rádio a bateria, montam uma antena com uma cana de pesca e estão a falar com o mundo inteiro. Por mim, terminei hoje. Luís, já agora, falamos aqui a Anacom. O que é a Anacom? Para quem não sabe, o que é que faz a Anacom? Quem são as pessoas que lá trabalham? Um bocadinho de literacia agora. Para além de toda a literacia que tivemos ao longo destes 56 minutos. Agora é a parte mais responsável que eu não estudei. Ao fim e ao cabo, o regulador das comunicações em Portugal, acima de tudo, com várias áreas de atuação. Comunicar é desde o setor postal, o setor rádio, a parte de infraestruturas, portanto, tudo aquilo que comunica, hoje em dia também, da própria inteligência artificial, do digital, enfim, a parte espacial também de licenciamentos também. Portanto, tudo aquilo que comunica, ao fim e ao cabo, eu acho que está ligado a nós. Mas, acima de tudo, eu acho que é uma entidade que tem uma missão, que é fazer com que toda a gente possa comunicar, que haja igualdade em termos de tratamento, que haja possibilidades de comunicar, que haja oportunidade para quem quer desenvolver novas coisas poder também entrar no mercado, mas que também ajuda a regular o mercado e torná-lo assim mais equilibrado também. Ao fim e ao cabo também zela para que existam comunicações, quer no interior, quer junto onde há, enfim, ar do mar, como se costuma dizer, não é? Eu acho que é mesmo isto, é um conjunto de muita gente que já tem muitas histórias. Eu tenho colaboradores que são psicólogos, médicos, advogados, são tudo, porque hoje no dia-a-dia têm que lidar com pessoas que não percebem o que é uma interferência e que não percebem que o amplificador de antena que têm no telhado que está a deitar abaixo as comunicações de rede móvel de um operador. Exatamente. Porque falhou, porque avariou. Então têm que ser mesmo psicólogos, têm que explicar, têm que dar muita literacia também junto das pessoas. Acima de tudo, somos seres humanos que estão lá com uma missão. Eu gosto de pensar que trabalho com uma missão. Não é uma questão de ser uma profissão. É uma profissão, obviamente, mas as profissões também têm que ter missão. Eu, anteriormente, a esta profissão era controlador de tráfego aéreo, militar, sei bem o que é que é também a questão. Da Força Aérea. Sim, engraçado, porque as caras estão cá as feições ainda. Não, mas acima de tudo perceber o que é a missão. Eu acho que nós neste temos a missão, e eu vejo aqui as pessoas que a missão é passar a mensagem, a missão é trazer outras pessoas para esta atividade. Há muitos hobbies em Portugal, há muitas coisas. Este aqui tem muita história. História que tem que ter memória. Agora estou aqui a repetir o que alguém disse, não é? Mas a verdade é que as coisas têm que ter história e têm que ter memória. E obrigado mais uma vez. Não em meu nome, mas em nome também de todos os nossos colegas da Anacom que também gostariam também de estar presentes aqui para expressar também a boa decisão. Como sabem, é uma casa que eu tenho muito carinho. E já agora, qual é a vossa indicativa e quem é que vai fechar o programa? Quem é que fecha o programa? Eu dou... Ou podem fechar os três. Ao CT1AL, talvez. Eu sou o CT1 ECMAC X-Ray, mas que passa... CT1AL, CT1 ECMAC X-Ray, passa a palavra. Não me sinto, enfim, digno disso, mas o meu indicativo também é só de 2 letras, porque ainda só havia indicativos de 2 letras. Eu sou o CT1AL, e isto é muito importante, vocês da Força Aérea também sabem disso, todas as estações de aviões, de barcos, de rádio amador, da televisão, da rádio, têm um indicativo. As primeiras letras definem o país, CT1 quer dizer Portugal, e depois as letras de série que nos reportam ao nome e à morada e nos responsabilizam. Digamos, é a matrícula do automóvel. E eu fico muito grato, penso que é extremamente importante para o nosso hobby, que é ao mesmo tempo um hobby, é uma ciência, é investigação, é um lazer e é um acompanhamento para a solidão. Porque muitos radioamadores é o único meio que eles têm de contactar. Se me permitem, já vai a familiaridade. O meu pai era guarda florestal, vivíamos numa casa completamente isolada e a rádio foi, para mim, a minha janela para o mundo. E agora como é que passa, Luciano? Como é? Como passa? A palavra, sim. Então, transmitiu-se... Não, passa diretamente. Sim, se fosse num QSO, porque o código Q é uma linguagem que qualquer pessoa no mundo... Somos 3 milhões de radioamadores no mundo. E, portanto, o código Q, que vem do inglês question, significa que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo percebe o que quer dizer o QSP, QSL
E agora, QS grego para o CT1, Hotel Portugal. E agora, para aquela câmara que é a 2, pode fazer o fecho. Obrigado. Não, para a câmara, para aquela 2, a 2, ali. Obrigado. Tenho a dizer o seguinte, a revista do Adelino quer dizer mensagem QSP. Obrigado a todos. Há um grupo, já agora para terminar, há um grupo de gente que ama o rádio como nós somos radioamadores, que são os da Banda do Cidadão, que não foram aqui mencionados, mas para eles, os meus cumprimentos, e esperar que um dia eles também possam migrar para ter uma carta de radioamador. E como fecha a transmissão? Como termina a transmissão? Quando está com o radioamador... 73... Não, ali para a câmara. 73, quer dizer, cumprimentos em língua de radioamador. E se quiser dizer obrigado, à maneira inglesa, thank you, que é TU em telegrafia. Transmitiu? TU. Muito obrigado. E amanhã há um dia especial, até também na Serra de Santa Justa, no Porto, há um encontro. Obrigado pela vossa simpatia, obrigado. E Luís, mais uma vez, obrigado também pelo desafio. O Rádio Amador, apesar de remontar aos anos 20, continua tão importante e essencial nos tempos modernos que vivemos, sem dúvida, como hoje aqui ouvimos. Até amanhã. Saúde.